Ei, mana! Seja muito bem-vinda ao Pod Manas, o podcast feito por e para mulheres empreendedoras da sua Associação para Mulheres Empreendedoras Humanas. Eu sou a Thay Marinho, a boladona do marketing, e hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda é tabu para muitas mulheres, o dinheiro. Se tem algo que precisamos aprender urgentemente, ainda mais nós, mulheres que empreendemos, é que ninguém cresce sem entender de finanças. E o melhor, dá para aprender, mesmo que você nunca tenha sido ensinada, né? Por isso, eu tenho aqui duas convidadas belíssimas, que são as rainhas das finanças, empreendedoras e minhas amigas que o empreendedorismo trouxe para mim, Regis e Ana Paula. Sejam muito bem-vindas. Elas vieram aqui para compartilhar a história delas com a gente, aprendizados e dicas valiosas sobre dinheiro. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Animadas? Animadas. Muito bom. Aproveitem para explicar para essas mulheres que estão nos acompanhando aí quem são vocês na fila do pão. Quem é Regiane? Quem é Ana Paula? Eu sou Regiane Oliveira, eu sou contadora, trabalho há mais de 10 anos com contabilidade, mas eu resolvi empreender. Trabalhei muito tempo em indústria como funcionária, mas essa paixão empreendedora falou mais alto e aí eu precisei mudar um pouquinho de uma contabilidade mais débito e crédito para trabalhar mais essas coisas da contabilidade gerencial e financeira, para poder suprir, eu acho que essa dor que está no mercado hoje, e venho estudando para isso, me capacitando para isso. Muito linda. E você, Ana? Conta pra gente. Eu sou Ana Paula, sou cristã, contadora. Antes de ser contadora, eu sou mãe do Josué, esposa do Rogério. Trabalho há 5 anos com o meu negócio, sou proprietária do escritório Paula Contabilidade Digital, que vem, assim, segurar na mão do empreendedor e ajudar com a parte burocrática, tirar esse peso da parte burocrática dele, para que ele possa ter tempo suficiente para gerir as outras partes do negócio dele. Muito bom, meninas. Só pessoas de peso aqui no Pod Manas, vocês puderam ver, né? E pra gente que é mulher e empreende, já que esse é o objetivo do Manas, o objetivo do Pod Manas, dar voz a essas mulheres empreendedoras, a gente vê que dinheiro sempre foi um tabu, né? Até porque em 1962 é que nós mulheres, até 1962, nós mulheres não poderíamos ter CNPJ, CPF, muito menos conta bancária, sem a permissão dos maridos. Olha isso. Esse é um dos fatores. A educação financeira também, ela sempre foi pensada muito para os homens, né? E ainda hoje, o mercado financeiro, ele é majoritariamente masculino. Vocês são mulheres que estão aí no meio das finanças, vocês podem trabalhar e explicar isso para a gente melhor. E adivinha? A principal consumidora é a mulher, então não faz sentido. A principal consumidora ser a mulher e a mulher não entender sobre finanças, né? E como se não bastasse, a gente ainda carrega uma carga mental dupla, né? Porque tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar de si mesma, tem que cuidar da empresa, tem que cuidar das finanças. Acaba que finanças a gente vai deixando para lá. Mas e vocês, menina? Como é que foi para vocês a relação com o dinheiro antes do empreender? Quer começar? Então, eu sempre fui muito organizada, desde muito nova. O meu primeiro emprego era um estágio, assim, de carteira assinada mesmo, na área de contabilidade. Eu ganhava R$500. E ali eu tirava para comprar alguma roupa, alguma coisa, e aí já pensava para me tirar a carteira, para me guardar um pouco do dinheiro para me tirar a carteira. Então, assim, começou desde esse primeiro emprego. Depois, a virada de chave foi quando eu realmente comecei a empreender. Que eu vi que tem que olhar para as finanças. Não tem como você crescer sem olhar para os números. É muito desafiador, assim, você não olhar para nada. Então, assim, é muito importante. No início, assim, é muito difícil. Os recursos são poucos, né? E aí você tem que administrar tudo. É muito importante você ter conhecimento para que tudo dê certo e a empresa cresça, né? Que é isso que a gente quer. Isso mesmo. Uma coisa é a gente ser organizado financeiramente, outra coisa é ter aquela organização. Então, assim, uma coisa que eu percebi, a mesma experiência da Ana, eu trabalhava, ganhava 400 e pouco, era o salário mínimo na época, eu trabalhava no centro de Belo Horizonte. Aí meu marido virou e falou assim, não vale a pena, fica em casa, você tá pagando para trabalhar. Eu falei assim, mas e o aprendizado, essas coisas?
Mas eu não tinha um controle do meu dinheiro. Eu nunca tive um controle até 2023, que eu virei e falei assim, opa, se eu estou ensinando um empreendedor a falar de controle de gestão financeira, cadê o meu fluxo de caixa? Cadê o meu controle? Como é que eu vou saber para onde o dinheiro está indo? Então, para realmente utilizar a ferramenta, tem pouco tempo. Eu sempre tive essa noção, mas é uma coisa que o empreendedor e a mulher tem uma mania de fazer isso muito mais do que os homens. Achar que tá na cabeça, que ela dá conta de tudo. Ainda mais nesse mundo agora, eu posso tudo porque eu sou mulher. Mulher, você pode tudo, mas você não precisa fazer tudo para provar que você pode tudo. Então, eu aprendi com uma mentora minha, na cabeça nada, na ferramenta tudo. Com a inteligência artificial aí, com esse tanto de recurso, para que eu vou ficar Usar a lembrando? tecnologia a nosso favor, né? Vou ficar batalhando. Não, que dia que eu tenho uma reunião, que dia que eu tenho isso, quanto eu gastei com isso. Com tanto de ferramenta que a gente tem aí. Então, é usar isso a nosso favor. Não é gostar ou não de números. Aí eu aprendi isso, foi um start que deu para minha vida. Falei, eu preciso usar as ferramentas certas. Preciso usar, né? E o que vocês perceberam, meninas, ao longo desse tempo ajudando mulheres empreendedoras e empreendedores de modo geral com as finanças? O que vocês perceberam que são os erros mais comuns que nós empreendedoras cometemos com o nosso dinheiro? Ó, separação de PJ e PF não precisa nem falar que todo mundo já tá careca de saber e ninguém resolve. Porque o que eu pego de empreendedor que fala, eu não consigo resolver separação de PF, PJ. Ok, tem várias formas de você resolver isso. Esse é o principal, é o topo, campeão dos campeões. Mas o que eu vejo muito descontrole é o cartão de crédito. Porque as pessoas usam como uma extensão do dinheiro, tanto o empreendedor quanto a pessoa física. Por exemplo, a pessoa física é muito fácil. Eu trabalho de CLT, eu ganho 3 mil reais. Eu tenho cartão de crédito de 2, eu posso usar 5. Não. Não quer dizer que eu recebo 5 mil. Entendeu? Então, assim, você vai empurrando uma coisa com a barriga, mas e se der algum problema ali? Então, o cartão de crédito, ele não é uma extensão. E a maioria das pessoas que eu vejo vira e fala assim, você colocou o cartão de crédito no seu controle? Coloquei. Quando eu vou olhar lá a linha, cartão de crédito, eu falo, mas o que tem aí dentro, querido amigo? Você gastou com o que dentro desse cartão de crédito? Então, o controle do cartão de crédito em aberto é essencial. E essa separação que você disse de PJ e CPF é você ter uma conta pessoal e uma conta da empresa, sim, né? Sim. E não necessariamente só por contas. Tá. Às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo, ainda misturo, eu não consigo fazer um repasse só para minha empresa. Então, o que eu venho trabalhando hoje? A nomenclatura. Toda vez que você tirar para você, escreve que é pro labor. Mesmo que você tire picadinho toda vez. Quando você fecha o seu fluxo de caixa e monta a DRE gerencial, você consegue ver o montante. E já assustaram com os montantes aí. Nossa, eu tô tirando muito dinheiro para comprar brusinha. Falou, ai, que tô gastando isso? Falei, e o Brasil, ele é um país de empreendedores. Hoje nós temos mais de 28 milhões de empresas ativas. E 58% dessas empresas fecham nos primeiros 5 anos. E por quê? Quais são as razões? Primeiro, misturar as finanças entre PF e pessoa jurídica. É aquele negócio, né? Retiradas descontroladas. Eu vou pagar um lanche pessoal meu no cartão de crédito da empresa. Vou pagar a mensalidade do meu filho da escola. E aí, quando chega na data de pagar o fornecedor, não tem dinheiro. Por quê? Não tem controle de fluxo de caixa. O segundo motivo, não tem esse controle mesmo de entrada e saída. Não sabe nem qual que é a melhor data para compra da empresa. Qual que é a melhor data de pagamento de fornecedor para fazer as retiradas. E terceiro, não sabe se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Esses 3 são as principais causas de mortalidade das empresas hoje no Brasil. Na realidade, eles não sabem nem o que é lucro. Acha que o faturamento é o lucro. Isso. E não é assim. Delícia. Não assim. O que entrou é meu, é lucro. Esquece que tem que pagar. Esquece que tem as despesas, os custos fixos. O que, por exemplo, morango do amor. O que a gente utiliza para fazer o morango do amor? A gente tem que comprar o morango, o leite condensado, o leite ninho, o açúcar. E aí, o empreendedor, ele precisa saber disso. Para precificar de forma correta e aí ter o lucro.
para a empresa Clareza, crescer. né, meninas? Isso é uma coisa que eu percebo muito. Quando eu comecei a empreender, eu não pensava muito no financeiro, né? Ninguém E aí pensa. ninguém pensa. Ninguém. Depois de 2 anos empreendendo, eu fiz um curso de finanças, fiz uma mentoria de finanças e eu comecei a entender. Ainda mais eu que trabalho com serviço, né? Eu sou consultora de marketing, nós somos uma escola de educação digital para mulheres e eu precisava saber, já que eu dependia do meu tempo para atender uma cliente, você que é designer de sobrancelhas, você que faz serviço e depende do seu tempo para atender, você precisa saber quantas pessoas você consegue atender no dia. Capacidade produtiva. E às vezes a gente não sabe. É difícil, né? Porque quem empreende hoje tem que cuidar do marketing, que é o principal que eu vejo hoje, Sim. vendas, porque sem vendas a empresa não tem como crescer. Aquela questão de fornecedores, relacionamento com fornecedores, gestão de pessoas, estoque, contas a pagar, contas a receber. Aí você fica assim, meu Deus, Tudo isso. para onde que eu vou? Como conciliar isso tudo? Uhum. E o que eu vejo, para assim, de dar uma dica, é usar a tecnologia. Hoje nós temos vários sistemas que nos ajuda a ter esse controle melhor. Indica, eu tenho uma dica, não procure ser especialista em nada. Você tem que ser especialista da sua empresa. Se você, por exemplo, eu sou especialista em finanças, em gestão financeira e empresarial. Eu tenho que dominar aquilo ali. Pouquíssimas coisas que eu posso ter dúvida. Mas eu não preciso e não devo ser especialista em marketing. Porque não é o core da minha empresa. Sim. E esse momento de produção, de desenvolvimento, as pessoas estão querendo ser especialistas em tudo. E é por isso que a gente tem as mentorias, as consultorias. Porque a gente faz e pega aquele especialista que tem uma visão totalmente de fora para isso. Não, é um erro também, as pessoas quererem ser especialista em conta de tudo tudo, né? e esquecer do core da empresa, o coração da empresa. E vocês já passaram por alguma crise ou perrengue financeiro no negócio de vocês? Porque no negócio do empreendedor, ele sempre procura vocês com problemas, né? Eu tô cheio de DAS meio para pagar, eu tô cheio de dívida. Mas e vocês, meninas? Vocês já passaram por algum perrengue financeiro, alguma crise nesse sentido? Eu já. Foi logo quando eu engravidei do Josué, ganhei ele. E eu tinha saído do meu antigo emprego e meu esposo queria abrir uma loja. Aí eu fui ajudar ele com criança pequena. Fiquei 2 anos numa loja, cuidando dele, ajudando meu esposo. E ali nós passamos por dificuldade financeira, onde que todos os nossos recursos que a gente tinha programado, venda de carro, investimos tudo no negócio. E até o negócio funcionar devidamente, sozinho, é como se fosse uma engrenagem, né? Quando a engrenagem começa a rodar, aí nós passamos um perrenguezinho. Até dar esse ponto. Mas passamos, graças a Deus, nós soubemos lidar com isso. Teve muito esforço também, abrir loja de domingo. E depois que ele estabilizou, eu fui retomar meu sonho antigo de empreender na contabilidade. Aí eu falei assim, agora não dá mais. E o Josué já estava correndo, bagunçando a loja toda. Aí não tem como. Aí foi quando eu voltei para a contabilidade mesmo, 100%. Me dedicar mesmo para fazer dar certo. E deu, né, gata? Deu. Graças a Deus. E foi aí que eu... A virada de chave foi quando eu decidi mesmo que era isso que eu queria e fazer tudo até dar certo. Eu tive a mesma experiência, porque eu tive um filho, hoje ele tem 10 anos, então ele tá meio que quase que autossuficiente, vamos dizer assim, não tá igual a José pequenininho. Mas foi esse mesmo problema. Eu não vim de empreendedorismo, mas minha mãe sempre foi muito empreendedora, vendendo salgado, a gente saía para vender salgado na rua, eu fazia os cálculos para ela, então ele já fazia o empreendedor, ele já trabalhava com orçamento, né? Sem nem saber, porque eu só podia comprar 2 roupas por ano, então tinha que trabalhar com aquele teto de orçamento. E ela virava e falava assim, nós vamos sair, você não me pede nada. É orçamento, gata. Você não pode pedir, você tem um dinheiro ali por mês para poder gastar. Você tem que trabalhar com aquilo, né? Então, eu sempre cresci com essa dificuldade financeira. E aí, quando me veio esse start de sair dessa parte, porque contabilidade é gigantesca. Eu tenho a parte societária, eu tenho a parte do departamento pessoal. E aí, eu falei assim, eu quero mexer com essa parte da saúde financeira e econômica da empresa. Aí, eu virei para Deus e falei assim, poxa, logo eu... que nunca tive dinheiro na vida. É isso mesmo. Que batalhei tanto. Aí ele veio e falou assim, porque você tem bagagem para ensinar.
Agora você tem bagagem. Então eu quero falar o seguinte, e não foi fácil e ainda não está sendo fácil, sabe por quê? Porque tem 5 forças de Potter e a primeira, tem uma delas que assim, que todo mundo conhece, mas ninguém vai lembrar de quem que é Potter na vida. Não precisa você lembrar não, amada. Sabe quem que é? Aquele para você entrar no mercado. Para você conseguir seu primeiro cliente. E para você entrar, conseguir seu segundo cliente, seu terceiro cliente. E aí você vê a engrenagem girar. Aí a sua vida começa. Aí você, por isso que você falou, quando eu comecei, eu não via isso, porque você não se via como empreendedora de verdade. E é o que muitas não se veem hoje, porque às vezes está começando, tá tão pequenininho e não vê que a roda tá girando. E a roda tá girando, você já é uma empresa. Tem um tempo, né? Tem que ter um tempo. Nada acontece da noite pro dia. E a gente não consegue passar por esse processo com calma e com tranquilidade e analisar. Toda empresa precisa dessa construção. Isso é o alicerce dela. Mas eu já sou empreendedor desde o dia que eu falei assim, não dependo mais de CLT. E aí é que tá, empreendedor, ele trabalha com um dia tá rico, outro dia tá bom. Se você não vem de quebra. Entendeu? E um dia tem um monte de cliente, outro dia não tem nada. E o que você faz quando você não tem nada se você gastou tudo no dia que você teve? O emocional tem que estar muito... Muito. Tá muito. E meninas, vocês falaram sobre ferramentas, sobre o uso da tecnologia para ajudar a gente que empreende. E tem muita gente que não faz controle de contas a pagar, receber nem nada. Tem gente que usa planilha, mas hoje, com o ChatGPT, com a inteligência artificial, e existem sistemas de gestão, né? Então tem muita facilidade para quem empreende e quer fazer esse controle. Que tipo de ferramentas ou hábitos vocês indicam para quem quer começar a organizar as finanças da empresa? O primeiro é registrar tudo. Qualquer venda, se for R$1, registra. Faz o registro. E eu tenho parceria com Conta Azul, eu indico sempre para os clientes do Conta Azul. E assim, a gente vê a diferença quando a empresa ela tem essa organização financeira, sabe quais são as datas de compra, notas fiscais, tudo organizado, extrato bancário, conciliação bancária, tudo no próprio celular. Já tem um aplicativo na palma da mão que ele consegue ter esse controle também. Fazer venda no próprio celular. Isso para todos os nichos, né? Você vende produto ou você vende serviço? Sim. O Conta Azul funciona. Tanto quem vende mercadoria e quem presta serviço. Quem presta serviço é melhor ainda. Porque ele já mostra, já prevê o quanto que a empresa vai faturar, por exemplo, daqui 10 meses, 1 ano. Legal. Muito legal. E você, Regis? Eu tenho parceria com a Bárbara, né? Da F1+. Então, ali, um atendimento muito top e direto. Mas já passou por minhas mãos. Hoje mesmo estava em atendimento com cliente que tem sistema e não usa. Tem planilha e não usa. E vários já vieram para mim e falaram, eu não consigo dar continuidade. Eu acho que o principal é o seguinte, as pessoas não conseguem dar continuidade quando não vê o resultado. Se você fizer, lançar e olhar aquela coisa ali, aquelas entradas e saídas, sem saber ler o relatório que aquilo vai te gerar, você realmente não vai ter interesse. Você está trabalhando para quê? Você está tendo... Porque querendo ou não, isso é um esforço, você está desgastando energia. Então, você tem que entender os seus números, você tem que saber ler os seus números. Não é nem os números por si só. As pessoas ficam com muito medo de... eu odeio matemática, eu odeio número. Gente, as ferramentas vão te fazer tudo. Elas vão calcular... só atualizar a ferramenta. Vai calcular ponto de equilíbrio, vai calcular margem de contribuição. Margem de contribuição. O que é isso, amada? O que é margem de contribuição? Entendeu? Eu não preciso aprender a calcular. O sistema vai me dar. A planilha vai me dar. Mas o que significa esses índices? Índice de liquidez, os índices de lucratividade. O que significa markup? Quando as pessoas entendem o que são esses termos contábeis e gerenciais que eles dominam o mercado. Olha os grandes players aí no mercado, todos eles, e colocam uns gourmetizados da hora, né? Eles são market share, uns nomes aí que eu falo assim, gente, vamos traduzir isso aqui. Mas é dominar. Quando você entende o porquê de você estar fazendo, é o mesmo motivo. Para que você abre sua empresa? Quando você entende o motivo, você não vai lá e acorda todos os dias de manhã com raiva ou sem raiva, mulheres de TPM ou sem TPM, não vai lá e não faz acontecer. Então, quando você entende o que você vai ganhar com o financeiro e como você vai ganhar, aí você faz. E meninas, uma coisa que eu percebo que é uma grande dor
de quem empreende é a precificação. Não sabe precificar direito, as pessoas passam por cima mesmo, pedem desconto mesmo, elas se sentem desvalorizadas no mercado porque não sabem precificar. E muito disso vem por falta de clareza mesmo, né? Como vocês ajudam essas mulheres que precisam aprender a precificar melhor sem medo de cobrar justo pelo trabalho delas? Porque é um trabalho, né? O que vocês recomendam para essas mulheres? Primeiro eu acredito muito em agregar valor para o cliente. Isso é um ponto muito importante. Porque, assim, é claro que a gente tem que olhar para a concorrência, mas aí a gente não pode entregar nossos serviços de graça, né? E eu sempre prezo para isso, para entregar valor para o cliente. Hoje nós temos sistemas, nós temos parcerias com o banco, sistemas de gestão financeira. Então, assim, tudo para agregar valor. Sim. É claro que o meu honorário é diferente de outras contabilidades. Sim. Mas eu sei o que eu estou entregando. Entendeu? Então, assim, tem muita diferença. Você tem 3 formas básicas. Tem muito mais formas de precificação. Uma delas é a absorção, que quase só empresas grandes fazem. Mas tem 3 formas básicas de precificar que o empreendedor tem que saber e tem que olhar. A primeira é o mercado. Tá? Primeiro, você vai olhar o mercado. A Time vende essa garrafa a R$30. Eu estou 2 quadras da Time e vou vender essa garrafa por 50. Não, depende se eu agregar o valor com ela. Olha, a garrafa dela é assim, mas a minha assada, blá, blá, blá. Sim. E vou agregar o valor. Beleza, olhei o mercado. E eu coloquei o meu preço. Então, eu não vou comparar, eu vou só comparar o que a gente precisa de padrão. O famoso benchmark. Meu concorrente vende X. Eu posso vender a X? Então, depois que você analisou o mercado, viu que o preço dele tá ali, eu vou vender um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos? Um pouquinho a mais porque eu tenho margem para isso, eu tenho valor para isso. Um pouquinho a menos porque eu tenho margem, que é a margem de contribuição. Eu gasto tudo, pago todas as contas, me sobra para eu ter lucro. E aí eu vou fazer o markup. O markup é para quem trabalha com muitos produtos. Prestação de serviço, que é o nosso caso, a gente não trabalha com markup, a gente trabalha com a margem de contribuição. E o principal erro na precificação é porque as empresas precificam pelo markup, que é pelo custo do produto. Eu não precifico pelo custo, por isso que nunca dá 200% de lucro. Porque se eu tenho 100% de receita, como é que eu vou ter 200% de lucro? Então, é inviável. Quando você precifica pelo custo, você pode ter sim 200%, 300%. Mas dentro da sua receita, você vai chegar em 100%. Então, você não pode precificar somente pelo custo. Ele é para te dar um padrão. Entendi. E você vai olhar a estrutura da sua empresa. Quanto de custos, despesas fixas, lucro, pronto, que sobra. Eu tenho que olhar, então, o que o mercado está fazendo, eu tenho que aprender a agregar valor para o meu cliente. E olhar a estrutura do seu negócio. Os custos fixos, senão você só trabalhar, né? Paga só o custo e quem vai pagar o aluguel? Agora, sobre uma coisa que, assim, eu percebo que a gente tem muito que trabalhar e mudou muito a minha maneira de ver o meu negócio também, é a mentalidade e a educação financeira, meninas. A gente tem que ter uma mentalidade forte para isso. E por que vocês acreditam que ainda existem mulheres com esse bloqueio quando se fala de dinheiro? Porque realmente é um bloqueio. Muitas delas pegavam o salário e davam para o marido, porque ele é o provedor. Então, eu não tinha acesso ao meu dinheiro. Muitas nem trabalhavam, né? E agora com o empreendedorismo, e a Regis colocou muito bem, você pode dar conta de tudo, mas você não precisa dar conta de tudo. A gente ainda tem bloqueio quanto a finanças. Eu não quero falar sobre isso, eu não vou abrir as minhas finanças. E aí você deixa a coisa acontecer. O fogo no parquinho, né? O cartão de crédito daquele jeito, a precificação daquele jeito. Por que vocês acreditam, meninas, vocês que trabalham com pessoas que empreendem e precisam falar de finanças todos os dias? Por que vocês acreditam que ainda existem tantos bloqueios quando se fala de finanças com as mulheres? Olha, o bloqueio financeiro e o legal é que você falou muito de mulher, mas homem tem demais. Só que nós mulheres, nós somos assim, meia... Ai, minhas emoções. Os homens geralmente são mais fechados, mas tem muito. Então, você, mulher que tá aí presa, que se sente nessa situação, assim, não preocupe, você não é a única, não é exclusivamente seu. Os homens também passam por isso, principalmente pela nossa economia hoje, que tá bem desafiadora, né? Mas eu acho que é uma questão cultural justamente por isso. A mulher tá querendo ocupar um lugar que já é dela. Entendeu? Uma coisa que ela já foi criada para ser. Essa coisa de auxiliadora e de submissão,
colocou o homem que eu falo, a humanidade, que as próprias mulheres se colocaram ali. Eu preciso ali. Quem gere minha casa sou eu, e sempre foi. Meu marido trabalhava, ele não põe o dinheiro na minha mão, mas eu ponho ele pra frente. Se nós construímos muita coisa, só que eu falei, faz isso, faz aquilo, vamos fazer aquilo. Os dois juntos, né? Sabe? Então, assim, eu colocava ele pra ver com o dinheiro dele. Ele era o provedor na época, master de lá de dentro de casa. Então, assim, essa mentalidade de... Bloqueio, né? assim, vem muito, eu acho que é de interno, nem só da mulher, é muito Porque individual. a gente não aprendeu a falar de finanças na escola, por exemplo. O Hoje se Brasil tem esse problema, né? Muito pouco. Os Estados Unidos, presta atenção nos filmes, todos praticamente dos Estados Unidos, sempre eles falam, eu peguei o dinheiro da faculdade do meu filho. Eles já têm, e a faculdade lá todas são pagas. A gente não tem faculdades aqui gratuitas igual, lá tem uma ou outra. Mas presta atenção. Sim, mas presta atenção, todos os filmes eles falam, eu vou ter que, como é que eu vou colocar meu filho na faculdade? A bolsa de valores deles são gigantesca. Então, eles sabem o que é isso, o que é poupar, o que é gastar. Se eu falar pra você Tesouro Selic aqui, metade não vai saber nem do que se trata. Então, assim, porque não tem esse convívio. E, às vezes, o medo de, é muito difícil pra mim, eu não consigo. Tá muito ligado também às crenças das pessoas, né? Eu sempre gosto de mencionar aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. Foi assim que realmente transformou a crença que eu tinha sobre o dinheiro. Porque eu achava que eu tinha que fazer só pro básico, só para comer, beber e dormir, tava bom demais. Mas nesse livro ele fala que todas as pessoas têm um modelo de dinheiro. São crenças, ações que foram passadas dos pais, familiares para a pessoa, não tem nada a ver com religião. Mas foram hábitos que foram passados de geração em geração. No livro fala que tem gente que está com um modelo de dinheiro de 50 mil por ano. Ganhar 100 não podia mil. gastar? Não pode comprar isso! Então, aí a gente já cresce com aquela limitação. E isso não é que você vai morrer com isso, gente. Você pode ser reprogramada com auxílio de terapias, psicólogo. Achei muito interessante. Foi assim, eu recomendo demais. Eu acredito que todos nós temos esses modelos de dinheiro, né? Que o rico é muito ganancioso. A gente tem a crença. Tem muita gente tem uma cultura muito religiosa, muito forte. Que né? crente não pode ganhar dinheiro, que vai sair da igreja. E ainda tem essa coisa toda. Só que assim, quem sustentava Jesus? E eram mulheres e ricas. Eram mulheres e ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Eu acredito assim que Deus também dá talentos para nós. Sim. E a gente tem que passar esse talento para frente, granjear os talentos. Aprender a transbordar, né? E meninas, vocês falaram muito sobre autoconhecimento, né? A Ana leu o livro e aprendeu muito ali. A Regis aprendeu muito no dia a dia também. E nos cursos, porque essas meninas estudam muito, viu? Vocês não percebem, mas essas meninas estudam muito. Como vocês acreditam que a autoestima e o autoconhecimento impactam nas decisões financeiras? Eu falo isso porque eu, além de estudar sobre finanças para o meu próprio negócio, eu tive que estudar também algumas outras coisas para o meu empreender. E uma dessas coisas que eu estudei que me ajudou a poupar muito foi a consultoria de imagem, que eu parei de gastar com muita roupa. Então eu aprendi o que era bom para mim, o que faria sentido para mim, e agora eu consigo fazer muitas combinações com as roupas que eu já tenho em casa. Isso é um autoconhecimento que me ajudou com as minhas decisões financeiras. Como é que a autoestima e autoconhecimento impactam nas decisões financeiras? O que vocês acreditam que poderiam falar sobre isso? Então, o CPF, né? Para a gente crescer o CNPJ, a gente precisa estar bem no CPF. Porque se você não está bem consigo mesmo, você não consegue nem vender. Essa é a grande verdade. A gente tem, do mesmo jeito que a gente tem perfil comportamental, eu sou dominante, perfil temperamental, eu sou colérica. A gente também tem perfil financeiro. Que bacana. Eu sou financista. Então, quando você se conhece, você é aquela coisa também de, se a gente for voltar na Bíblia, você tem que matar a sua carne, mas você vai matar o que você não conhece? Então, eu sei o seguinte, que eu vou olhar se esse é melhor do que esse, e ali eu vou escolher custo-benefício, que é o financista. Tem pessoas que são desligadas. Aquela pessoa que nunca
lembra de pagar a conta. Então, não consegue. Ela precisa de uma ferramenta de lembrete ali. Eu já lembro que eu tenho um cartão tal data, eu já vou programar. Eu sou uma pessoa autoprogramada para isso. Não é. Não é. Então, você tem que se conhecer. Eu sou boa para fazer operacional, eu não sou. Eu gosto de números, eu não gosto. A partir do momento que você assumiu, identificou a sua dificuldade, você vai trabalhar em cima da sua dificuldade. Aí vai virar para mim, por exemplo, a professora Regiane, eu não tenho controle financeiro. Eu sou gastadeira demais, igual você falou, gastava com roupa adoidada. Aí você vai começar a se perguntar, eu posso? Eu preciso? É realmente o momento certo de fazer isso? Eu posso esperar? Então, são perguntas poderosas que vai ajudando. Mas, para isso, se você ligar o tô nem aí, entendeu? Então, você nunca vai... Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema? Assuma sem vergonha. Eu acho que a gente tem muita vergonha, fica sem vergonha. Assuma sem vergonha, gostei. Assuma sem vergonha. Não tenha vergonha das suas dificuldades e dos seus medos para que você entenda e melhore eles. Eu tive que controlar, que às vezes eu estava sendo muito pão duro. Entendeu? No fim, não vou comprar. E aí eu me privava de experiências por causa do dinheiro. E não é legal. O dinheiro, ele tem que nos trazer experiências melhores, entendeu? Aí eu comecei a perceber que isso estava sendo demais. Eu estava virando uma poupadora inconsequente. Isso não é legal. Então, é só ir olhando o que é que você tem dificuldade e melhorar. Entendi. E meninas, o que vocês diriam para essa mulher que tem vergonha de olhar para os números, tem medo dos números? Melhore, né? Por favor, melhore. Fique sem vergonha. Então, igual eu falei no início, não tem como você crescer se você não medir. Se você não conhecer verdadeiramente, ter clareza sobre o que acontece na empresa. Hoje você pode ter um faturamento de 5 mil, e qual que é a sua meta daqui a 1 ano, 12 meses? O que você vai fazer para alcançar esse resultado? Então, é sobre isso, é você ter clareza de onde você quer chegar. Tem que ser um porquê muito forte, porque no primeiro problema, no primeiro desafio, você vai desistir. E tem um exercício muito legal que você mentaliza o seu sonho, escreve ele e coloca o que eu vou ganhar chegando nesse sonho e o que eu vou perder. Lista tudo, escreva tudo. E aí, você vai ser motivado ou pela dor ou pelo amor. Achei muito interessante. Gostei desse. Achei muito interessante. Motivação tem. Pelo amor ou pela Ou pela dor, mas vai. Achei muito legal. Muito legal. Mas vai. Eu acho que o brasileiro, ele vive com muito ganhar. Não sei se foi pelo fato da gente ser colonizado, seja muito... sempre ter que ser rebaixado ali pela nossa história. Então, a gente tem muito essa coisa de ganhar. Eu ganhei. Ninguém ganha nada nessa vida. É igual os faturamentos no digital, né, meninas? Teve uma época, principalmente na pandemia, que a gente via muita gente compartilhando print de resultados absurdos, que aí fala que nem existia, faturei talvez. 100 mil... Você teve que investir 30 mil de anúncio pra você chegar nesses 100 mil. Então, assim, isso a pessoa não conta, sabe? E uma coisa que eu percebo, principalmente na era que é a minha dominância, né, do digital, é que a gente compara muito o nosso bastidor com o palco da pessoa. Você usou uma palavra, assim, maravilhosa. E que a gente não consegue fugir, tá? A gente se compara e não tem como. E outra coisa, faturamento. O faturamento é a coisa... Eu acho que é a segunda coisa mais importante da empresa. Por que não é a primeira mais importante? Porque se você faturar bem e não controlar o restante, não adianta nada. Então, se você controlar bem, então qualquer faturamento você já consegue trabalhar estrategicamente para aquilo. Então, o faturamento ele tem que ser a segunda coisa mais importante. Se você não tiver o controle, então mudar essa mentalidade para colocar o faturamento em segundo lugar. Porque ele é muito lógico, sem faturamento você não tem nada, né? Mas não adianta você faturar bem e tá deixando tudo escorrer ali durante o ralo. Tem que ter muita gestão. Na realidade, de comparar, assim, mas fazer o que a Ana falou, resignifica, porque não adianta, a gente se compara. Não adianta, a gente se compara. Mas é falar, eu tô no meu processo, eu tô no meu tempo, eu vou esperar aquilo ali acontecer. Cada um tem um tempo. Não adianta a gente querer atropelar as coisas. Atropelar a gente acaba adoecendo, né, na verdade. Acaba adoecendo, realmente. Acaba adoecendo. Mas, meninas, que aula foi essa, viu? Eu tenho certeza
que esse episódio vai ajudar muitas manas Já acabou. a saírem do medo. Sim. Passou tão rápido. Passou muito rápido. Rapidinho. E o principal, colocarem dinheiro na mesa com coragem, né, meninas? Sim. E com consciência, saber o que eu preciso para chegar onde eu quero. Eu quero pedir para que vocês deixem um recado final para as empreendedoras que estão nos acompanhando aqui no Pod Manas e a rede social de vocês também. Colocar dinheiro na mesa. Use os 4 pilares: gerar, proteger, cuidar e multiplicar. E você vai colocar dinheiro na mesa e ele vai multiplicar para você, e sentar na mesa certa. Porque tem mesas que te puxam para baixo, mas tem outras que te elevam para um lugar que você jamais imaginou. Então, assim, saiba que esse lugar, ele é pra você e que você merece estar nele. Minha rede social é Regiane Oliveira Finanças. Sejam muito bem-vindas lá e nós vamos papear assim mesmo, com leveza de dinheiro. O meu conselho é colocar sempre Deus na frente de tudo e investir em conhecimento, porque o conhecimento ele te liberta, principalmente conhecimento pessoal. Você se autoconhecer, para você transbordar na vida das pessoas. É fundamental. Meu Instagram é Ana Paula Gonçalves Contadora. Lá tem várias dicas para quem está começando a empreender. E eu vou adorar te ver, você me seguindo, eu sigo de novo também. Muito bom, meninas. Eu conheço essas duas aqui, são amigas que o empreendedorismo me trouxe, né? Quando eu me mudei aqui para a cidade, tive a oportunidade de conhecer todas elas. Ana, minha contadora, Regis, minha boladona, minha aluna. E também já tivemos a oportunidade de trocar sobre finanças. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo e quer ser uma mana, não adianta sonhar. É preciso aprender para você fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor, né? E não que você vire escravo desse dinheiro. Se você quer continuar crescendo e apoiando, com um apoio real e crescimento real também, se associe no Manas, meninas. Manas é uma associação de mulheres empreendedoras. Todas as informações estão aqui embaixo. Você tem acesso a grupo de networking, a comunidade, a eventos presenciais, a palestras. E esse episódio, como você pode ver por aqui, é patrocinado pela Inet VIP, essa empresa de internet que trouxe uma internet dedicada para a gente conseguir fazer esse episódio acontecer. Meninas, muito obrigada pelo apoio de vocês. Inet VIP! Eu tenho Inet VIP! Acompanhem o podcast oficial lá no Grupo Manas. É só você digitar no Instagram oficial Grupo Manas que você já acompanha a gente lá. Se inscreva no nosso canal também para você acompanhar todos os outros episódios aqui. Meninas, foi uma honra ter vocês na mesa. Foi uma honra estar aqui nessa Nós mesa. que agradecemos. Vamos brindar? Vamos brindar então, para finalizar com Inet grande VIP. estilo. Isso aí. Aê!